Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 6 hábitos importantíssimos que eu precisei abandonar para conseguir ter êxito dentro do meu processo de emagrecimento. Esses 6 hábitos que eu precisei de abandonar dentro do processo de emagrecimento, inclusive eu eliminei 20 quilos em 2 meses abandonando esses 6 hábitos, e o abandono desses 6 hábitos tem me ajudado até hoje dentro do meu processo de manutenção de peso. Através do abandono desses 6 hábitos, eu não obtive o reganho de peso e tenho tido aí uma manutenção de peso leve e eficaz. Vou compartilhar com vocês quais são esses 6 hábitos que eu precisei de abandonar para ter êxito aí dentro da perda dos meus 20 quilos em 2 meses. Se você tem interesse por esse vídeo, se você tem interesse por esse assunto, vem comigo. Olá, bonitos e bonitas, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fátima Ferreira. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece a minha história, não sabe como foi esse processo, não sabe as estratégias que eu utilizei para eliminar esses 20 quilos em 2 meses, vou deixar esses vídeos com todas as estratégias que eu utilizei para eliminar esses 20 quilos em 2 meses. Eles vão estar linkadinhos aqui abaixo. Se vocês puderem, não deixem de assistir esses vídeos, pois eles estão bem legais. Tendo dito isso, bora iniciar esse vídeo. Quando eu iniciei no meu processo de emagrecimento, eu precisei abandonar alguns hábitos. Eu vou listar aqui para vocês 6 hábitos que eu precisei de abandonar para iniciar dentro do meu processo de emagrecimento. Foi um processo de emagrecimento que foi fácil? Não foi um processo de emagrecimento que foi fácil. Nunca vendi um emagrecimento fácil aqui na internet. Sempre mostrei que precisa de renúncia, pagar preço, precisa ter modificação de hábitos. E dentro do meu processo de emagrecimento não foi diferente, não foi nada simples, não foi nada fácil, nem foi varinha mágica. Porém, teve bastante êxito dentro do meu processo de emagrecimento, bonitos e bonitas, porque eu abandonei alguns hábitos. E eu vou listar aqui com vocês 6 principais hábitos que eu abandonei para obter sucesso dentro do meu processo de perda de peso. Hábitos esses que, se eu não tivesse abandonado, com certeza eu não teria tido o êxito que eu tive. E é isso. Esses hábitos continuam abandonados por mim dentro do meu processo de manutenção. Processo esse que é tão importante quanto o processo de perda de peso. O primeiro hábito que eu precisei abandonar no início do meu processo de perda de peso e até hoje dentro da minha manutenção de peso foi ter medo de balança. Eu tinha muito medo de balança. A balança ela é muito relativa para muitas pessoas. Quando a gente está jogando limpo com a gente não precisa ter medo da balança, bonitos e bonitas. Eu falo isso com muito carinho para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Ter medo da balança. Eu, por experiência própria, eu tive medo da balança. Eu fiquei durante meses, sem querer me pesar, sem querer enxergar o que estava acontecendo ou não com o meu corpo, com o meu organismo, com os meus sentimentos. Muitas coisas aconteceram e eu não conseguia enxergar, ou, para ser mais exata, para ser mais sincera, eu não queria enxergar algumas coisas. Quando eu dei por mim, tinha mais de 20 quilos acima do peso e, enfim, várias outras situações que eu conto em vários outros vídeos, não vou entrar nesse detalhe. Mas o primeiro hábito que eu precisei de abandonar foi o medo de me pesar, foi o medo da balança. A balança, ela era minha inimiga, mas ela se tornou minha amiga, ela se tornou minha aliada quando eu comecei a lutar pela minha saúde, pela minha qualidade de vida. Nesse momento de despertar, de querer me enxergar, parei de não querer ver e eu comecei a querer ver. Às vezes, bonitos e bonitas, é melhor a gente tomar 2 tapas com verdade do que a gente querer passar a mão na nossa cabeça acreditando que um milagre vai acontecer. Não vai acontecer milagre. Dentro do emagrecimento não existe milagre, não existe varinha mágica. A gente precisa realmente lidar com a verdade. Não tem como a gente não enxergar o que está acontecendo à nossa volta. E os números, eles não mentem. Quando a gente tem o controle da nossa alimentação, o controle ali dos cálculos do nosso déficit calórico, contando ali as calorias, entendendo os nossos macronutrientes, quando a gente faz o que precisa ser feito dentro da nossa alimentação, não existe motivo para que a gente venha ter medo da balança, bonitos e bonitas. E o primeiro hábito que eu tive que abandonar e trabalhar dentro da minha mente foi o medo da balança.
Quando eu abandonei esse hábito de ter medo de balança, eu comecei a me pesar pelo menos uma vez por semana. Dessa forma, eu conseguia ter um parâmetro daquilo que estava funcionando dentro da minha alimentação e daquilo que não estava funcionando. Ou seja, a balança ela se tornou minha aliada e não a minha inimiga. Segundo hábito, bonitos e bonitas, que eu abandonei dentro do início da minha perda de peso e atualmente dentro do processo de manutenção, é ficar beliscando o tempo todo. Eu tinha esse hábito muito predominante, bonitos e bonitas. Eu beliscava muito durante o dia e esse hábito eu precisei de abandonar para conseguir ter êxito dentro do meu processo de perda de peso. Atualmente, dentro do processo de manutenção, também utilizo do abandono desse hábito para conseguir ter êxito e não ter aí o efeito sanfona, não ter aí o reganho de peso. Quando a gente belisca durante o dia, a gente acaba evitando a possibilidade de ter uma refeição completa dentro do nosso dia. Quando a gente belisca muito, a gente está ali negligenciando o nosso planejamento alimentar. Através das beliscadas diárias, a gente perde ali a possibilidade de ter uma refeição completa que vai de fato nos nutrir, nos saciar, fora que fica muito mais difícil da gente conseguir bater aí o nosso déficit calórico, que é a quantidade de caloria que a gente precisa consumir durante o nosso dia para perda de peso ou para manutenção de peso. Então é muito importante dentro do nosso dia que a gente venha consumir somente o nosso planejamento alimentar. Consumir o café da manhã, organizou o seu almoço, organizou o seu lanchezinho da tarde e a sua janta, fez o cálculo de quanto vai bater aí essas calorias do seu dia, vai bater dentro do seu déficit calórico. E, inclusive, vou deixar linkado aqui abaixo um vídeo que eu mostro como eu faço a contagem dos meus macronutrientes e como eu faço a contagem das calorias do dia para não ultrapassar as calorias, para me ter o meu déficit calórico ou para manter minha manutenção de peso dentro daquele dia. Vou deixar esse vídeo linkadinho aqui abaixo, caso você não tenha algum aplicativo para utilizar para fazer a contagem das suas calorias. Nesse vídeo eu mostro passo a passo como eu faço a contagem das calorias dos alimentos que eu vou consumir dentro daquele dia e mostro também como eu faço ali o cálculo dos meus macronutrientes. Caso você não esteja sendo acompanhado por um médico, por um profissional, por um nutricionista, vou deixar esse vídeo aqui para você pelo menos ter um parâmetro de como fazer os cálculos aí dos seus macronutrientes e saber fazer a contagem também das suas calorias diárias para não ultrapassar aí o seu déficit calórico. Tomar aqui minha aguinha saborizada. O terceiro hábito, bonitos e bonitas, que eu precisei abandonar para poder ter êxito dentro aí da minha perda de peso e atualmente dentro da minha manutenção de peso, foi abandonar o hábito de não dormir direito. Eu não dormia, eu dormia 4, 5 horas por dia. Era assim a minha vida, bonitos e bonitas. Eu tava ali numa fase realmente muito difícil, muito desregulada da minha vida. Inclusive, o meu sono também estava totalmente desregulado. Isso influenciou, no meu peso, isso influenciou na minha saúde. Eu estava com uma série de problemas ali de saúde. Acarretou em vários tipos de problemas, como ansiedades e outros tipos de distúrbio que eu precisei de tratar, que eu precisei de cuidar. Uma das coisas que eu precisei de focar, um hábito que eu precisei de trabalhar muito, eram as minhas noites mal dormidas. Por que é importante a gente ter noites bem dormidas? Por que é importante a gente focar em dormir bem? Por que isso é tão importante dentro do processo de perda de peso e dentro do processo da manutenção de peso? Porque durante o nosso sono, bonitos e bonitas, existe ali uma regulação hormonal fundamental, super importante para a saúde humana, além daqueles que influenciam no nosso apetite, como a grelina e leptina. Para piorar ainda mais, bonitos e bonitas, quando a gente dorme mal, ocorre ainda o aumento do cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Dentro desse cenário, dentro desse contexto, no dia seguinte, o indivíduo que não dormiu bem, ele vai ter ali o apetite desregulado, vai se sentir cansado, fadigado, ou seja, a falta de uma noite bem dormida, ela mexe ali, ela desregula todos os nossos hormônios. Abandonar
abandonar o hábito de ter noites mal dormidas, com certeza vai ser algo que vai nos beneficiar muito dentro da nossa perda de peso e dentro da nossa manutenção de peso. Cortei ali o consumo do açúcar, né, dentro do meu processo logo no iniciozinho. Comecei diminuindo as quantidades até cortar de vez o meu consumo do açúcar. Inclusive deixar um vídeo aqui abaixo que eu explico detalhadamente para quem ainda não assistiu como eu parei de consumir o açúcar. Vou deixar linkadinho aqui abaixo caso você não tenha visto. Lá eu conto com mais detalhes. Uma das coisas que me ajudou a parar de consumir o açúcar mais rápido foi pesquisar sobre os malefícios que o açúcar nos traz. E o açúcar nos traz, bonitos e bonitas, para minha surpresa, eu me assustei com a quantidade de malefícios que o açúcar nos traz. O açúcar, bonitos e bonitas, ele está associado a uma série de problemas de saúde. Ele está associado a diabetes tipo 2, ele está associado à obesidade, ele está associado à esteatose hepática, ou seja, a uma série de doenças gravíssimas que a gente pesquisando um pouquinho mais a fundo sobre qual é o benefício que o açúcar nos traz, a gente vai entender, a gente vai descobrir que ele não traz nenhum tipo de benefício, pelo contrário, ele traz uma série de doenças gravíssimas ali para a nossa saúde. Então o açúcar foi com certeza um dos hábitos que eu tive mais prazer em abandonar. Mas deixando bem claro, mas frisando bem esse ponto, bonitos e bonitas, o que me deu força para abandonar o açúcar, com certeza, foi pesquisar ali os malefícios que ele causa à nossa saúde, a série de doenças que ele nos causa. Quinto hábito abandonado foi parar de consumir processados e industrializados. Esses tipos de alimentos não trazem ali nenhum tipo de benefício e nenhum tipo de nutrição ali para o nosso corpo, nem para o nosso organismo. Assim como o açúcar, o consumo, né, de ultraprocessados, industrializados, ocasiona vários tipos de doença, como obesidade, diabetes, aumento ali do nosso colesterol, enfim. Então é muito importante para que a gente venha buscar saúde, qualidade de vida, um estilo de vida realmente saudável. A gente precisa abandonar esse hábito de consumir ultraprocessados e industrializados. A famosa frase, né, de desembrulhar menos e descascar mais. A gente precisa evitar esses tipos de alimento. Além de não trazer nenhum tipo de benefício ao nosso corpo, ao nosso organismo, nos possibilitar de adquirir aí vários tipos de doenças. O sexto hábito que eu abandonei foi muito importante para o meu desenvolvimento dentro da minha perda de peso. Para obter um estilo de vida saudável, o que eu precisei abandonar foi a inatividade física. É espantosa a constatação da OMS de que mais de 1,4 bilhões de pessoas no mundo inteiro não praticam atividades físicas suficientes. Isso aí eu estava me enquadrando dentro desses 1,4 bilhões de pessoas que não praticam atividades físicas suficientes no mundo. Essa pesquisa me deixou muito assustada. Quando eu li esse artigo, quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei muito espantada. E o quadro aqui no Brasil, bonitos e bonitas, é ainda mais alarmante. Aqui no Brasil, quase metade da população não pratica atividades físicas. Dentro da pesquisa, são 47% das pessoas aqui dentro do Brasil que não praticam atividades físicas. E o ideal, bonitos e bonitas, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que os adultos venham praticar de 150 a 300 minutos de atividades físicas de moderada intensidade por semana. Claro que foram vários hábitos que precisaram ser abandonados, né, bonitos e bonitas? Porém, esses 6 foram os mais importantes e foram os que mais me impactaram ali dentro da minha perda de peso. Continuam impactando dentro da minha vida, dentro da minha saúde e dentro do meu estilo de vida até hoje. Tem me ajudado a manter a constância e o equilíbrio dentro desse estilo de vida saudável, dentro de toda a mudança que eu precisei iniciar dentro do meu processo de emagrecimento. Foram mudanças aí de mais de 37 anos e eu precisei fazer algumas mudanças, eu precisei fazer alguns ajustes
para conseguir iniciar, para ter um norte de como começar e ter ali, bonitos e bonitas, ter ali uma assertividade dentro da minha perda de peso. A gente sabe que não é um processo fácil a perda de peso, só quem já perdeu cada grama sabe o quanto é difícil perder peso, sabe o esforço, as renúncias que precisam ser feitas para conseguir atingir o seu objetivo. E para conseguir ter constância, até hoje, já estou 3 anos e meio dentro desse estilo de vida saudável. Ainda sou um bebê dentro do estilo de vida saudável, um bebezinho aí de 3 anos e meio. Eu era uma adulta com um estilo de vida desregrado há mais de 37 anos, né, bonitos e bonitas? E atualmente eu sou uma bebê dentro do estilo de vida saudável. E abandonar esses hábitos me ajudou a ter êxito dentro da minha perda de peso, me ajudou a ser assertiva dentro da minha perda de peso, tem me ajudado até hoje a manter a minha constância dentro da minha manutenção de peso, porque é um desafio gigante a gente perder peso, porém também é um desafio gigante a gente não retornar para o peso perdido. Então, manter o abandono desses hábitos tem me ajudado a manter uma constância dentro do estilo de vida saudável e ter uma manutenção de peso leve e eficaz. Todos esses hábitos abandonados, eles se tornaram meu estilo de vida, eles se tornaram o que eu me tornei dentro do processo de emagrecimento. Então, todos esses hábitos abandonados no início do meu processo de emagrecimento continuaram sendo praticados dentro desses 3 anos e meio e hoje se tornou meu estilo de vida. Eu mantenho abandonados todos esses hábitos para obter a minha manutenção de peso com qualidade, para não ter reganho de peso, para não prejudicar minha saúde, para buscar, ter saúde e qualidade de vida. Se tornaram quem eu me tornei através do processo que eu passei de emagrecimento e eu pratico até hoje. E é isso, bonitos e bonitas, vim finalizar esse vídeo. Espero que esse vídeo venha ajudar muitas de vocês. Não deixe de compartilhar com um amigo, com uma amiga que esteja entrando com a gente nesse mundo fit, que esteja precisando de um incentivo, de um empurrãozinho. Se você pensou em alguém aí, não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de curtir, caso vocês tenham gostado desse vídeo. Comentar logo abaixo como vocês estão dentro do estilo de vida saudável. Se você ainda não iniciou, se vai iniciar em breve, enfim, não deixe de comentar logo abaixo, tá bom? Adoro saber como vocês estão. Tô gravando paralelo a esse vídeo aqui, o Diário da Dieta. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo grande e até lá!